Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja entrando em cada coração que me escuta neste momento, que me acompanha neste canal, a palavra do Senhor. Eu creio que está sendo bênção tanto na minha vida que estou estudando, quanto na sua que está ouvindo. E eu creio que Deus, mais uma vez, Ele quer falar conosco através da simplicidade. Porque o Evangelho ele é simples, é os homens que o complicam. Jesus ele falava de uma forma qual, independente se a pessoa era leiga, se a pessoa ela era uma pessoa de conhecimento, estudada, ela tinha alcance a palavra do Senhor, ela entendia. E hoje eu quero trazer essa palavra simples, objetiva, mas uma palavra que vai falar forte ao seu coração, como falou no meu. Lucas capítulo 5, nós vamos ver, algumas traduções, o título A Pesca Maravilhosa. E vai estar falando assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5 vai estar Pedro respondendo, Simão, que depois passa a se chamar Pedro. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase afundaram. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pobre e pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E eu vejo aqui uma coisa assim tremenda, Vamos ler até o versículo 11, fala: E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas de agora em diante, porque serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. É uma passagem assim que, se a gente for olhar, é uma passagem simples, mas é uma passagem também que fala muito no meu coração, porque todas as Bíblias vai estar lá o título, A Pesca Maravilhosa. Mas antes dela se tornar uma pesca maravilhosa, ela foi uma pesca de tribulação, de cansaço, de desânimo, de frustração. Porque naquele momento, quando aqueles pescadores saíram com expectativas, ali deixando a família em casa, porque quando eles saíram para ir pescar, eu creio que a família criava dentro de si uma expectativa: nossa, eles vão chegar, vai trazer alimento para casa, o sustento, para nossa família. E aqui a gente vai estar vendo que Pedro ele era um pescador muito experiente. Ele já estava acostumado, a estar pescando, a estar entrando no barco e indo e voltando sempre com a resposta de qual ele queria. Mas esse momento, antes dessa pesca se tornar esse título, a pesca maravilhosa, eles tiveram que sofrer muito, passar por tribulações, angústias, porque eles voltaram. No versículo 2 fala que eles já estavam até lavando as redes. Por quê? Porque eles foram e voltaram e não conseguiram pegar nenhum peixe. E isso que Deus tratou no meu coração, sobre o dia mau. Todos os dias conseguiam pegar os peixes, mas teve um dia que eles não conseguiram. E voltaram para casa com a frustração. Voltaram para casa sem saber o que falar com a esposa, com o filho, com os amigos, com aqueles que estavam esperando. E a gente vê que Pedro ele era uma pessoa assim que, pelo perfil de Pedro, para quem já estudou, era uma pessoa assim muito espontânea. Então eu creio que Pedro, no momento aqui que Jesus chega para ele e fala, volta ao mar, mas vai lá no fundo, vai mais profundo. Vai mais lá no mar alto. Lá no versículo 4 ele fala: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Eu creio que dentro dele ele pensou: esse homem não sabe de nada. Passei a noite toda chorando.
passei a noite toda pensando o que vou fazer para poder pagar minhas contas. Passei a noite toda pensando o que vou fazer para poder estar bem e ter garantia do mês inteiro. E agora ele fala simplesmente, volta para lá onde você tentou e não conseguiu. Porque você vai tentar de novo e dessa vez você vai conseguir. E tremendo que fala no versículo 5. E respondendo Simão disse-lhe, mestre, então sobre a tua palavra eu vou voltar e vou lançar a rede. Aqui fala sobre obediência. Por mais que você não acredite, se Jesus está mandando, se Deus colocou no seu coração, obedeça. Porque Deus, quando Ele manda, Ele se responsabiliza por nós. Quando Deus ele lança a palavra, não importa a circunstância, não importa a barreira, não importa o que se levanta, levanta para cair. Porque sobre a palavra de Deus, sobre a profecia, a promessa de Deus, existe o cumprir, existe a palavra e o registro de Deus, porque Deus assina embaixo, Ele cumpre. E a gente vê que eles passaram a noite toda se esforçando, insistindo e nada aconteceu. Mas quando Jesus deu a palavra, eles voltaram lá. E a palavra do Senhor diz que quando eles voltaram lá, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que a rede chegou até quase se romper. E todos que estavam em sua volta puderam contemplar o milagre. E eles tiveram até que dividir para que o barco deles não fundasse por causa de tanto peixe que eles pegaram. Porque quando você obedece a Deus, quando você anda em cima da palavra de Deus, você é um referencial de Deus nessa terra, as pessoas olham para você, as pessoas veem a marca de Cristo e o milagre de Deus na sua vida é tão grande que dá para você abençoar outras vidas. Porque quando Deus faz perfeito. O que Deus faz é por completo. E sempre que eles iam pescar, eles criavam expectativas. Só que dessa vez, a expectativa foi colocada nos pescadores. As expectativas foram criadas dentro deles mesmos, achando que pela capacidade deles, a profissão deles, eles iam conseguir. Mas enquanto Jesus não deu a palavra de vitória, eles não conseguiram obter essa vitória. Mas uma coisa eu vejo também, que a gente pode estar aprendendo nessa palavra, que eu creio que o pior de tudo é ter que voltar para casa com a frustração e falar, trabalhar a noite inteira, mas infelizmente eu não consegui pegar nada. Isso para mim, acho que todos vocês que me escutam já devem ter passado por esse momento onde você vai ter que chegar com uma má notícia, ou que foi mandado embora do serviço, ou que infelizmente o dinheiro acabou, ou que o namorado, o noivo, o marido se foi, ou alguém passou pela perda, pelo luto, e vai ter que chegar com uma má notícia. Então, quando eu me deparo com esse texto, eu vejo que Jesus ele até permite a gente passar por frustrações, por decepções e voltar com más notícias, para a gente poder depender dele, confiar nele. Porque aqui eu vejo que se Pedro não confiasse, se ele não confiasse na palavra do Senhor, ele ia continuar frustrado. Mas quando ele fala, se o Senhor está mandando, se o Senhor está dizendo, eu vou obedecer. Porque quem obedece, move as mãos de Deus. A palavra do Senhor fala em Deuteronômio 28, as bênçãos decorrentes à obediência à palavra do Senhor. Fala das bênçãos que você vai receber se você for uma pessoa obediente a Deus. E aqui eu vejo que Pedro ele era experiente em pesca, em barcos, em tempestades. Mas tem um detalhe a qual eu até frisei aqui, que experiência não gera milagre. A experiência dele como pescador não gerou o milagre que ele precisava. Foi quando ele obedeceu a palavra de Jesus que o milagre aconteceu na vida dele. Então eu quero te dizer que tem momentos em que os títulos, as posições, o dinheiro, a fama, a popularidade não vai trazer o milagre que você tanto espera. Não vai ser a sua posição, o seu dinheiro, o seu chamado, o seu título, seja ele qual for, que vai gerar o milagre que você precisa. O que vai gerar o meu milagre, o seu milagre, é quando a gente depositar a nossa confiança na palavra do Senhor, a nossa confiança em Cristo. Porque é dele que vem o recurso, é dele que vem a solução, é dele que vem a porta aberta, é dele que vem a cura, é dele que vem tudo aquilo que nós precisamos. Então, algo assim que eu queria estar compartilhando com vocês é sobre isso.
Que você possa ir no mais profundo com Deus. Não importa se Ele está dizendo vai mais profundo. Escute a voz do Espírito Santo e vá. Porque se é o Espírito Santo está te mandando, com certeza é porque você vai voltar com a sua rede cheia de milagre. Porque o que gera milagre é a nossa fé. O que gerou o milagre de Pedro foi a fé dele em Jesus Cristo. E quando eles foram para o mar sozinhos, nada aconteceu. Mas quando Jesus entrou no barco e eles obedeceram a palavra do Senhor, eles voltaram com o barco cheio de vitória, a ponto deles darem conta de distribuir ao seu redor. Então, o que eu venho profetizar na sua vida, que você, a partir de agora, vai obedecer a palavra do Senhor, e todos que estão à sua volta, à nossa volta, vão ser totalmente abençoados, porque a bênção de Deus vai ser tamanha na nossa vida que vai poder derramar em quem estiver próximo a gente. E para finalizar, o dia mau chega na vida de todos, mas o que vai fazer diferença é quem obedece a palavra do Senhor. Esse dia mau chega. Antes dessa pesca ser maravilhosa, primeiro ela foi de frustração. Ela foi de decepção. Então não importa o que você está passando hoje. O que importa é o resultado. É o final disso tudo que você está enfrentando. Que essa palavra ela possa penetrar no mais profundo da sua alma. E que você possa começar uma semana, um mês crendo que é a palavra do Senhor que cumpre nas nossas vidas. Não é a promessa do homem, mas a promessa do Senhor. Então que você possa ir no mais profundo com Deus e lançar a sua fé em Deus, porque você vai voltar trazendo a sua vitória. Que você possa ficar com essa palavra e viver dias de paz, porque quem tem Jesus, mesmo estando no meio da guerra, nós temos os momentos de paz, porque nosso Deus é fiel. Amém? Fiquem com Deus.